Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e vou nesse vídeo resolver uma questão discursiva do PISM-2. Essa questão envolve trigonometria e os dois assuntos mais comuns dentro da trigonometria nas provas do PISM-2, lei dos senos e lei dos cossenos e a adição de arcos. Então a gente vai fazer com bastante calma, é uma questão trabalhosa, mas é uma questão importantíssima para o seu estudo. Vamos lá. Para calcular a distância de um ponto B a um ponto A do outro lado de um rio, o engenheiro mediu a distância de B a um ponto acessível C e com um teodolito mediu os ângulos ABE e BCA conforme a figura a seguir. Determine o que se pede. Então ele deu essa figura e já observa umas coisas aqui, ó. Aqui ele deu o ângulo de 45 graus, o desenho fica pequenininho aqui, vou aumentar. Aqui ele deu o ângulo de 75 graus. 45 mais 75, 120, aqui seria o ângulo de 60 graus. Observa, ó, não é triângulo ou retângulo. Então a gente já tem que ficar esperto com isso. Aqui essa medida que está aqui, 30. Ele fala assim, calcule o valor do seno do ângulo BCA 75 graus. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, seno de 75. Isso aqui é bem comum nas provas do PISM, nas questões de trigonometria. O que você tem que lembrar, ó, o seno de 75, na verdade, a gente pode reescrever como 30 mais 45. O seno de 30 mais 45. 30 mais 45, 75. E aí, a gente tem que fazer a soma de arcos. Muito cuidado, que dá uma vontade imensa de fazer assim, ó, seno de 30 mais seno de 45. E não pode, e esse é um assunto bem forte pra gente, ó. Isso é seno de 30 vezes o cosseno de 45, mas agora ao contrário, seno de 45 com seno de 30. Eu vou deixar uma aula aqui, vou gravar, vou preparar essa aula e vou deixar nesses dias aqui para você assistir e entender como que são feitas essas adições. Joia? Por enquanto, estou fingindo que você sabe, que você já decorou essas fórmulas, mas é importante decorar porque você vai ver como que a gente precisa disso para fazer as questões do PISM. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, opa, a prof errou aqui, ó. Cosseno de 30. Seno, cosseno. O primeiro é 30 e 45, o segundo é 45 e 30. Só corrigir ali, escrevi rápido, errei. Então, o que vai acontecer? Ó, multiplicações primeiro, raiz de 2 sobre 4. Multiplicações primeiro, raiz de 6 sobre 4. Se a gente quiser, não tem necessidade, mas você pode escrever tudo numa fração só, porque o denominador é o mesmo. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Essa é a nossa letra A. Se você não decorou a soma de arcos, você já perde a letra A. Na letra B, ele pediu o valor da secante. Só vou puxar aqui só para a gente lembrar, ó, a secante do 75, no caso, é o inverso do cosseno. Então, na verdade, eu vou calcular o cosseno de 75. Vou para cá, ó, letra B, eu quero o cosseno de 75. Mesmo estilo da letra A, é o cosseno de 30 mais 45. Isso vai ser fórmula de soma de cosseno. Cosseno 30, cosseno 45. Menos seno 30 e seno 45. Como eu falei, vou preparar um vídeo sobre isso bem legal para você entender e memorizar essas formulinhas. Vamos agora calcular isso, ó. Cosseno de 30 é olhar na tabelinha mesmo. Raiz de 3 sobre 2, do 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 30 é meio, do 45, raiz de 2 sobre 2. Melhorando essas continhas aqui, ó. Raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Fica bem parecido com o anterior. Raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Só que ele não está pedindo cosseno, ele está pedindo a secante. A secante de 75 é o 1 sobre o cosseno de 75. E aí você pode escrever assim, ó. A secante de 75
é o inverso, é o contrário do cosseno. 4 sobre a raiz de 6 menos a raiz de 2. E aí, cuidado que a gente tem que racionalizar isso. Quando eu racionalizo isso, ó, é multiplicar em cima e embaixo pelo denominador com sinal trocado. A gente chama isso na matemática de conjugado. Vou apertar aqui, ó, para caber aqui. No mesmo slide. Vou multiplicar em cima e embaixo, ó, raiz de 6 e raiz de 2, mesma coisa, a gente só troca o sinal. Por que a gente faz isso? Em cima, ó, eu só vou repetir raiz de 6 mais raiz de 2. Mas lá no meu denominador, isso aqui vira um produto notável. A mais B, A menos B. É a quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É só tirar a raiz. Por isso que a gente usa esse truque. Eu tenho aqui no canal um vídeo sobre racionalização. Então, vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2, 6 menos 2, que é 4. Vai dar para simplificar aqui. Então, a gente ficou com raiz de 6 mais raiz de 2. Esse vai ser o valor da secante de 75. Observa que é decoreba e continha. Usa uma álgebra chatinha, fazer conta com raiz, racionalizar. Importante estudar isso. Tá? E para finalizar, ele fala assim, sabendo que BC é igual a 30, ABC é igual a 45 e BCA é igual a 75, determine o valor da distância entre o ponto B e o ponto A. Ele quer saber essa distância aqui. Isso tudo. O que a gente vai fazer aqui? Eu não posso usar Pitágoras porque eu não tenho o ângulo de 90 graus. Quando a gente não pode usar Pitágoras, ou a gente usa a lei dos senos ou a lei dos cossenos. No nosso caso aqui, como a gente tem todos os ângulos, a melhor saída é a lei dos senos. O que significa a lei dos senos? Eu relaciono lado com o seno do ângulo correspondente. Então, ó, x com 75. Vou lá para o outro slide, ó. Eu vou escrever assim, é uma razão. O x está para o seno de 75. Vou voltar lá no meu desenho, ó. Assim como a única medida que eu tenho é o 30, então vou relacionar. E o 30 é o lado oposto ao ângulo de 60. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. 30 com o seno de 60. Vou multiplicar isso cruzado. X vezes o seno de 60 é igual a 30 vezes o seno de 75. Então, eu vou ficar x, o seno de 60, olha lá na tabelinha, raiz de 3 sobre 2, 30 vezes o seno de 75, que a gente calculou lá na letra A, ó, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Observa que a gente precisa da letra A para responder a letra C. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Então, ficar bastante atento a isso, grandes chances de aparecer. Aqui não dá para mexer muito, ó, vou deixar quietinho aqui. Esse 30 com 4, eu vou simplificar. Vai sobrar 15 e 2. Então, vai ficar 15, que multiplica a raiz de 2 mais a raiz de 6, dividir por 2. Vou continuar aqui, ó. Como os denominadores ficaram 2, eu posso simplificar esses denominadores. Vai ficar x vezes a raiz de 3 é igual a 15, que multiplica a raiz de 2 mais a raiz de 6. Eu não acho uma boa ideia fazer a distributiva, não é errado não. Mas eu acho que sua conta vai ficando maior, tá? O raiz de 3, ó, ele está multiplicando. Então, eu vou passar ele lá para o outro lado, dividindo. Se eu fiquei com uma raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. Então, olha como é que vai ficar isso, ó. O x é igual a 15, que multiplica a raiz de 2 mais raiz de 6, que multiplica a raiz de 3. Não mexe que não, que é vespeiro. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é o próprio 3. Vou simplificar o 15 com 3. Olha que exercício trabalhoso. 5, que multiplica a raiz de 2 mais a raiz de 6, vezes a raiz de 3. Aqui você pode multiplicar. Deixa o 5 quietinho, ó, porque ele não é raiz. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 é a raiz de 6. Raiz de 6 vezes 3 é só multiplicar. 6 vezes 3, 18. Calma que ainda dá para mexer mais um pouquinho.
O 18 é 2 vezes 9. O que significa isso? Que você pode reescrever, ó, 5, raiz de 6, o 9 tem raiz. Então, fica 3 raiz de 2. Agora, a gente não consegue simplificar mais. Aqui a gente terminou. Deixa eu ver se ele deu unidade para a gente colocar unidade também. Não deu, não. Então, a gente pode deixar sem a unidade. Ah, o que eu quero comentar sobre essa questão? É uma questão trabalhosa, é uma questão decoreba, mas são os assuntos que mais aparecem no PISM. Eleonora, o que mais aparece no PISM 2? Essa ideia, ó, vou escrever aqui para você. O seno de A mais B e A menos B, que são equivalentes. O cosseno de A mais B, ou o cosseno de A menos B. E a lei dos senos e lei dos cossenos. Me comprometo aqui, ó, a fazer vídeos explicando esses conteúdos para vocês. Lei dos senos e lei dos cossenos. São assuntos importantíssimos para a prova do PISM 2. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir o vídeo. Eu te espero nos próximos vídeos. Um abraço e bons estudos!